Muito boa noite. Vamos começar por Marisa. este última hora. Tem poucos instantes esta demissão da Ministra da Administração Interna. Era inevitável? Eu penso que sim, eu acho que já é uma consequência dos resultados eleitorais das eleições presidenciais. Acho que revela que o Primeiro-Ministro está a tomar a iniciativa. Eu acho que a Ministra da Administração Interna demite-se por sua iniciativa, mas provavelmente pelo Primeiro-Ministro, porque está em curso uma remodelação mais profunda e a Ministra da Administração Interna tomou ela a iniciativa para não fazer parte de um processo de uma remodelação. Acho que o facto do Primeiro-Ministro assumir a pasta provisoriamente também significa que provavelmente a remodelação vai ser mais profunda e que o Primeiro-Ministro vai aproveitar esta janela de oportunidade, vai retomar a iniciativa política, era algo que eu já tinha dito que era provável na minha opinião, faz todo o sentido politicamente para o Governo e faz sentido que seja a Ministra da Administração Interna, que realmente estava bastante desgastada e percebeu que não tinha confiança, mas também faz sentido para outros membros do Governo, desde logo para a Ministra da Saúde, que também está bastante desgastada e que não tem, neste momento, também confiança do ponto de vista daquilo que é o exercício da sua função por parte de muitas personalidades ligadas ao setor da saúde. Eu penso que há algum problema com o seu microfone. Acho que o som não estará a chegar à casa dos telespectadores nas melhores condições. Penso que tem a ver com a interferência com o telemóvel, provavelmente. Vamos afastar o telemóvel. Sim, se calhar é melhor pôr em modo voo. É melhor para que todos possam ouvir da melhor forma. Muito bem. Mas dizia, seria sempre uma questão de dias esta demissão da Ministra da Administração Interna, depois de tudo aquilo que temos estado a assistir na forma como a ajuda foi chegando a conta-gotas até às populações afetadas? Eu penso que nos últimos dias, o facto de existir inclusivamente uma equipa especial, uma estrutura de missão para a reconstrução, ou seja, a necessidade de criar equipas para além daquilo que era a liderança política do Ministério da Administração Interna, denotava a necessidade que o Governo teve de encontrar outras personalidades para conduzir o processo. Porque não existia essa capacidade no Ministério da Administração Interna? Porque não houve essa força, essa capacidade de condução política por parte do Ministério da Administração Interna. Isso notou-se no terreno, notou-se junto aos autarcas e, portanto, a incapacidade de liderar este processo, alguma descoordenação no Governo, na forma como reagiu e respondeu a esta crise e, portanto, tudo isso contribuiu para uma Ministra da Administração Interna que já tinha mostrado noutros episódios também alguma impreparação para um cargo eminentemente operacional. Outros episódios, nomeadamente com os incêndios que afetaram o país no verão. E, portanto, eu acho que o facto de termos tido reações permanentes da parte dos autarcas relativamente a esta dimensão não ajudou. Penso que a Ministra não tinha o perfil, foi perdendo a confiança, assumiu agora ela própria a iniciativa, acho que fez bem, acho que é importante quando um membro do Governo tem consciência de que está em desgaste, que não tem capacidade para ter a confiança para o exercício de uma função muito difícil, tomou a iniciativa e saiu, mas eu acho que é um sintoma, é uma consequência daquilo que eu acho que é uma remodelação mais profunda e que a Ministra provavelmente tinha consciência que ela estava muito iminente. Aliás, nós também íamos falar disso mesmo, sem saber que iria acontecer esta demissão antes da nossa conversa, porque seria uma consequência que o Primeiro-Ministro teria que tirar dos resultados das eleições presidenciais, essa remodelação. Eu penso que as eleições presidenciais estaria sempre no horizonte. Eu penso que as eleições presidenciais não correram bem ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro apoiou um candidato que teve um resultado que ficou bastante aquém das expectativas, que na primeira volta ficou atrás de outros candidatos da direita, ficou em quinto lugar e, portanto, já de si era algo muito negativo para Luís Montenegro e para a liderança de Luís Montenegro. Se somarmos o facto de esta segunda volta ter tido um resultado tão expressivo para António José Seguro colocou como algumas das suas prioridades o acompanhamento no terreno relativamente aos temas da recuperação e da reconstrução, dos apoios, mas também os temas da criminalidade e da segurança, ou seja, colocou um foco muito grande relativamente a estas matérias, também colocou na área da saúde. Eu acho que era inteligente que o Primeiro-Ministro percebesse que este era o momento para fazer uma remodelação, não só do Ministério da Administração Interna, como eu acho que é natural que nos próximos dias
tínhamos consciência de que a remodelação vai ser mais profunda. Se fosse apenas da administração interna, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro nomearia uma personalidade nos próximos dias. O facto de Luís Montenegro vir dizer que vai assumir esta pasta da administração interna de forma provisória, para si tem uma leitura? Para mim permite-lhe ganhar uns dias para poder pensar numa remodelação mais profunda. Há aqui uma janela de oportunidade ainda com este Presidente da República antes da tomada de posse do Presidente António José Seguro, e acho que Luís Montenegro, eu insisto, acho que é um ato inteligente do ponto de vista político, permite refrescar o governo. O Luís Montenegro, o Sr. Primeiro-Ministro, falou da necessidade da legislatura durar até ao final. Era muito difícil que este governo, como está, durasse. Era muito natural que a presença do Presidente da República junto do terreno em algumas destas áreas e reforçasse o desgaste que alguns membros do governo já têm. Portanto, tomar a iniciativa é algo que permite que venham novas pessoas com outro peso político para áreas muito importantes e com isso acompanharem aquilo que é a necessidade de dar uma presença, uma autoridade, a garantia de que as medidas que foram anunciadas pelo Governo estão a ser executadas, se forem necessárias mais medidas que elas serão apresentadas e que muito daquilo que é a expectativa de presença do Sr. Presidente da República seja acompanhada de perto por novos membros do Governo. Deixe-me voltar aqui a centrar a conversa na Ministra que se demitiu esta noite, Maria Lúcia Amaral, porque além daquilo que referiu aqui há instantes, de uma incapacidade que se notou no terreno de lidar com esta catástrofe que atingiu sobretudo o centro do país, houve também grandes falhas da titular desta pasta ao nível da comunicação. Sim, já tinham acontecido vários momentos e, portanto, este episódio, o facto do Governo... Eu acho que quando existem situações como estas, o que se espera é que o titular da pasta da Administração Interna e da Proteção Civil esteja imediatamente no terreno e que demonstre a capacidade de liderar o Governo na resposta. A resposta do Governo começou com o Secretário de Estado, não sei se recorda, portanto foi o Secretário de Estado da Administração Interna, não foi a Ministra, e portanto o Governo veio sempre a reboque do ponto de vista daquilo que era não só a opinião dos autarcas, da oposição, inclusivamente dos candidatos a Presidentes da República. E, portanto, houve uma sensação de que o Governo ia correspondendo às exigências que iam sendo colocadas, não só na presença de parte de membros do Governo, ministros, como também daquilo que era a necessidade de resposta imediata, política, económica, do ponto de vista dos apoios. E, portanto, isso revelou que o Governo não liderou, não teve a iniciativa. E, portanto, eu acho que isso resulta de uma ausência da presença e da liderança da Ministra da Administração Interna. Agora que falou em presença, isto remeteu-me aqui para aquelas declarações de Maria Lúcia Amaral de que estava a trabalhar na invisibilidade. Esse é um tipo de frase que não deveria ser dito por um ministro nestas circunstâncias específicas. Não é só a questão de não ser dito. É muito importante perceber que situações dramáticas como estas, em que as pessoas perdem tudo, em que os autarcas estão no terreno ao lado das pessoas... Não querem o ministro na invisibilidade. Que o ministro esteja lá, ao lado dos autarcas, seja ao visível, lado portanto. das pessoas. Claro, com toda a presença. Pode até não ter visibilidade mediática, mas tem que ter, obviamente, a presença física. Não dá para não ter. E, portanto, o facto de não ter esse perfil leva-nos a achar que realmente pode não ter o perfil adequado para a função, portanto, no fundo, com todas as competências que teve no exercício de anteriores funções, manifestamente não tinha aquilo que eram as competências para o exercício deste cargo, que é um cargo, insisto, eminentemente operacional. E, portanto, acho que o Governo vai corrigir relativamente ao tema da administração interna, mas eu acho que o Luís Montenegro cometeria um erro político se limitasse a remodelação apenas ao Ministério da Administração Interna, e acho que devia aproveitar naturalmente o momento, o contexto, para fazer uma remodelação mais profunda. É isso que seria normal do ponto de vista político e refrescava aquilo, e era saudável do ponto de vista político, porque mostrava iniciativa, mostrava que compreendeu também um sinal político que decorreu das eleições presidenciais e dava um novo fogo ao Governo.